Olha, nós estamos recebendo o empresário Wellington Vasconcelos. A política está se encaminhando, estamos no período de pré-campanha e logo, logo, dentro de mais ou menos um mês, começa a verdadeira campanha e dentro de mais 20 dias acontecem de forma virtual as convenções partidárias, que vai definir os candidatos que vão disputar as eleições de vereador e prefeito para este ano. Um dos primeiros nomes lançados de Limoeiro foi o de Wellington Vasconcelos. Ele se lançou logo após deixar o governo Joãozinho. Depois entrou no G4. O G4 se debandou. Cada um seguiu um destino diferente. Hoje Zé Nilton é candidato a vereador com Orlando. Zé Quirino foi pré-candidato, hoje desistiu por problema de saúde. A candidatura de Marcelo Mota permanece como candidato a prefeito. E o Wellington Vasconcelos, qual foi seu destino nesse G4 e nessa política? Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura FM. Depois de vários meses sem falar de política, voltando aqui a esses microfones para falar, né, de como você disse que eu fui um dos primeiros a me lançar, né? E foi uma coisa sem pensar, assim, não foi uma coisa pensada, nem foi planejada, né? Aconteceu naturalmente. Graças a Deus eu fiz um bom trabalho por onde passei. O nome foi surgido, não foi me perguntado se eu seria candidato, eu simplesmente disse que quem vota pode ser votado. A partir daí eu fui caminhando, né? Um partido me convidou para presidir esse partido, eu trouxe partido, eu organizei, articulei tudo. E como você falou, né, a política é muito dinâmica. Entrei nesse G4, onde a gente tinha um acordo daquele que fosse, né, na pesquisa feita por nós, seria o candidato do G4. E aí aconteceu que nessa pesquisa deu Marcelo. Quando deu Marcelo, na hora disse a Marcelo, né, que ele seria o candidato do grupo e que eu tiraria minha candidatura conforme combinado. A partir daí foram tendo outros caminhos, né, como Zé Nilton, seu Zé Quirino também segurou a candidatura, cada um com a sua postura, com a sua ideia. E Marcelo também foi fazendo a candidatura dele e eu como tinha feito esse planejamento dessa forma, me contive, né, segurei a minha candidatura e vi que naquele momento, né, conforme a gente tinha combinado, Marcelo era a vontade das pessoas, era a vontade do povo para que pudesse governar de Limoeiro. Então, assim, a gente precisa, né, Gonçalves, ter a vontade, mas saber que também que a gente não pode ser candidato por si próprio. Então as pessoas queriam naquele momento Marcelo, o combinado foi esse, por isso que eu desisti da minha candidatura. E o seu partido, o PSC? O PSC, ele tem como presidente estadual o deputado André Ferreira. Ele tinha dado a mim toda a liberdade para que eu fosse candidato. Infelizmente, não aconteceu dessa forma, né, pelos motivos que já falei. E a gente deve coligar, né, com o Marcelo. A gente tem hoje, como presidente do diretório municipal, que não é um diretório, é uma comissão provisória, mas a gente precisa também alinhar isso com o deputado federal André Ferreira, para que a gente possa juntar esse partido aí com o Marcelo, que conforme a gente decidiu, né, vai dar esse apoio a ele, seja com um partido ou sem partido, a gente deve caminhar com o Marcelo. Existia um acordo para que o segundo colocado na pesquisa pudesse ser o vice do G4. A gente sabe que sobrou só você, que hoje está sem um destino político. Você poderia ser esse vice? Já foi convidado? Pois é, Gonçalves, não houve o convite ainda formalmente, só especulação, né? Essa questão de vice, como você disse no rádio uma vez, né, a cereja do bolo, né, se apronta tudo e depois que se define o vice, né? E assim, a questão de eu ser ou não ser, isso aí vai depender primeiramente das articulações políticas, da questão do partido, se vai poder coligar com o de Marcelo. Mas pessoalmente, como eu disse a você, eu tenho uma postura de não aceitar essa candidatura a vice, porque a gente que é comerciante, a gente que tem comércio, é mais difícil para a gente. Então você pode me perguntar, mas você não era candidato a prefeito? Mas a prefeito a gente abriria a mão de algo grande para algo maior, né? E como vice a gente sabe que há um implicativo grande de você não poder fazer as coisas conforme a sua vontade, o seu querer, mas a gente está aí para ajudar, né? Seja vindo do partido ou sem o partido,
A gente acredita que o partido deva vir caminhar com o Marcelo, e essa questão do vice aí, o próprio candidato, o próprio grupo que deve definir e escolher, e eu acredito que deve aparecer alguém bom que possa compor essa chapa. Se o convite surgir para você, você não aceita? Gonçalves, se o convite me surgir hoje, eu diria a você que não, né? Porque por questões pessoais, a questão profissional, né? Tem toda uma coisa para analisar, né? Mas aí a gente vai deixar acontecer, deixa as coisas ir para frente, vamos amadurecer. No grupo de Marcelo tem nomes muito bons que podem compor com ele, e eu tenho certeza que vai aparecer o nome certo, o nome bom na hora certa para compor com o Marcelo e fazer essa dupla aí, para que possa sair vitoriosa da campanha. Para vereador com você, nem pensar também. Também não, eu vou ser sincero a você, depois que começou a pandemia, eu não tratei mais de política, nem com um amigo, nem com ninguém, porque eu não tive mais tempo, né? A gente vem passando aí por momentos difíceis, principalmente no comércio, né? Primeiro fecha, depois abre, aí tem uma falta de mercadoria, e eu tenho me concentrado muito aqui no estabelecimento, porque tem havido, né, muitas coisas a resolver. Então, assim, eu estou meio por fora do que está acontecendo, do cenário político, mas a partir de agora as coisas estão se estabilizando mais. Creio em Deus que essa pandemia aí está com os dias contados, pedir a Deus para que isso passe, e a partir daí a gente sentar, ver como é que estão as coisas, né? E tentar ajudar da melhor forma possível ao candidato Marcelo, mas uma candidatura minha para vereador está descartada. O seu pai foi convidado também para ser vice de Marcelo? E teve essa especulação também, né? Inclusive o nome dele é muito melhor do que o meu, é uma pessoa mais experiente, né? É uma pessoa mais conhecida. Eu realmente sou o que sou porque me espelho nele. Meu pai é uma pessoa aguerrida, um abnegado, né? Que eu escutei muito isso, né? E de quando entra na coisa, ele entra para valer, com verdade, sem maldade. Então tem um coração muito bom. Então, assim, para Marcelo seria excelente, seria ótimo, mas meu pai, ele é do grupo de risco, né? Ele tem diabetes. Então, ele tem que ter um cuidado extra nessa pandemia. Ele tem 2 comércios que têm uma quantidade de funcionários muito grande, tem administrado isso de casa, que não é fácil, o telefone dele toca muito, né? E, assim, sem poder estar dentro do comércio por causa da pandemia. E para ele enfrentar uma disputa política, para ele é um pouco mais difícil, mas que seria um nome excelente, extraordinário. E diga você aqui, a você e a todos os ouvintes, que se fosse meu pai o candidato a vice Marcelo, eu faria mais campanha do que se fosse para mim mesmo, porque eu acredito muito nele e me espelho muito nele. Ele seria um ótimo nome, mas diante da situação eu acho muito difícil que ele possa vir a ser candidato a vice de Marcelo. Em off ele já me disse que está... não existe possibilidade. Ele não vai querer ser vice de Marcelo. Agora, Wellington, o PSC, você disse que vai caminhar com o Marcelo. Se o deputado do PSC decidir caminhar com outro grupo político, você deixa o partido e segue com o Marcelo ou segue o partido? Gonçalves, o deputado, ele foi uma pessoa muito correta comigo. Então eu vou conversar com ele, vou deixar tudo às claras, né? Vou colocar meu ponto de vista, né? E eu quero, se acontecer isso aí, se houver um afastamento meu e dele, eu quero que seja tudo conversado, porque ele foi muito correto comigo e tudo que eu fiz, né? Quando eu entrei no G4, eu levei o G4 para conversar com ele, fiz tudo às claras, para não deixar arestas, para não deixar nenhum problema, né? E ele foi muito correto comigo, é um deputado aí que tem um prestígio grande, é uma pessoa também que, pelas palavras, pelo jeito de falar, né, tem uma seriedade muito grande. Então eu vou conversar com ele, vou ver o que é que ele pensa, né? E a questão do partido, infelizmente, se não bater com o que eu quero, eu tenho a possibilidade de abrir mão da presidência do partido, ficar sem partido e apoiar pessoalmente, né? O que não seria bom. O bom é que, para onde eu vá, o partido possa ir junto, e isso a gente vai tentar articular politicamente junto com o deputado. Então essas respostas eu posso lhe dar quando acontecer e quando tiver uma definição mesmo nesse sentido.